Sono do bebê de 0 a 3 meses de idade. O que é que a gente precisa focar e entender do sono desse bebê que acabou de nascer? Então a gente vai hoje fazer o seguinte, como é que vai funcionar a nossa live? A gente vai falar do passo a passo do sono do bebê recém-nascido, do bebê de 1 mês, do bebê de 2 meses, do bebê de 3 meses. E vamos contextualizar também o sono do bebê da esterogestação, né? Falar de uma forma geral desse sono do bebê nos 3 primeiros meses de vida. Então vocês vão entender como funciona esse sono, qual é o padrão de organização que esse bebê tem do sono, o que a gente pode esperar do sono de um bebezinho recém-nascido, de um bebê de 1 mês, de um bebê de 2 e de um bebê de 3 meses de idade. E já adiantando, as próximas lives a gente vai continuar a divisão por faixa etária. Então vamos lá, recém-nascido. Então, gente, como é que funciona o sono do bebezinho recém-nascido? O bebê acabou de nascer, o que a gente pode esperar desse bebê? Muitas mães ficam frustradas, muitas mães tomam aquele susto quando o bebê nasce, justamente por não saber, por não ter conhecimento de que o bebezinho recém-nascido, ele pode muitas vezes ter um sono de inversão de padrão do dia e da noite. Então o bebê pode inverter de fato, dormir mais de dia e mamar mais à noite. Outra coisa que o bebê faz, às vezes o bebê mama de hora em hora e a mãe fica louca porque a gente tem ali o nosso puerpério, então aquele boom de hormônio que a gente tem ali, aquela alteração hormonal enorme de uma mãe que estava gestando, que estava criando um bebê dentro de si e do nada passa a ter uma alteração hormonal enorme, vários hormônios caem, outros começam a se elevar os níveis e a gente fica naquele boom de sentimentos e alterações hormonais que fazem parte do puerpério. Então, mesmo que você tenha um bebê que durma super bem aí, né, recém-nascido, você vai ter dias difíceis por conta do seu puerpério, pelas alterações hormonais que você tem. E aí, muitas vezes, para aquela mãe que não tem conhecimento, ela fica assustada e isso pode agravar, né, os quadros de alterações que a gente pode ter no puerpério, como o baby blues, né, que é aquela uma tristeza enorme que a gente tem, de a gente chorar por tudo, de ficar mais sensível. Então é importante que vocês tenham conhecimento. Se tem alguma gravidinha aqui, alguma gestante, procure estudar um pouquinho sobre o puerpério, tá? Que vai te ajudar também a entender um pouco do sono do bebê. Então, esse recém-nascido, ele acabou de chegar no mundo e ele tem várias alterações que ele vai precisar aprender para ele conseguir dormir bem. Então, o primeiro ponto do recém-nascido é: qual o tamanho do estômago desse bebê? Desse tamanico aqui, ó. Pequenininho, fechadinho, muito pequeno. À medida que esse bebê vai passando os dias, 1, 2, 3, uma semana, 10 dias, 15 dias, o primeiro mês de vida, esse estômago ele vai crescendo. Então, o bebê recém-nascido, muitas vezes, precisa mamar de hora em hora. E não é por isso, não é porque ele não tá dormindo, ele tá mamando porque ele não tá dormindo, não. Às vezes ele precisa mamar mesmo para se alimentar daquele colostro ali dos primeiros dias de vida, para não fazer uma hipoglicemia, para conseguir adquirir aquela quantidade de calorias para recuperar o peso de nascimento. É natural o bebê perder peso nos primeiros dias de vida, né, na primeira semana de vida. Então, o bebê mamar de hora em hora, o bebê não conseguir emendar ciclos de sono, o recém-nascido, o bebê que acabou de nascer, isso é uma coisa esperada. O seu bebê não é anormal. Se hoje ele nasceu e hoje ele começou a acordar de hora em hora e precisar de você o tempo todo e não aceitar o berço, né, outro ponto que a gente vai abordar daqui a pouco, o seu bebê não é diferente de outros bebês. A gente sabe que cada bebê é único, tem bebês que aceitam mais, tem bebês que aceitam menos, mas esse é o padrão da maioria dos bebês. É um bebê que acorda muitas vezes à noite para mamar, é um bebê que não consegue muitas vezes aceitar o berço. E daí, o que vai fazer a diferença para esse bebê dormir bem ao longo prazo? Vai ser você tomar o conhecimento e você agir na hora certa. Quanto mais cedo você age, quanto mais cedo você estabelece uma rotina, uma sequência de atividades, você gera previsibilidade ao bebê, você consegue entender o que o bebê precisa para dormir bem, mais cedo o seu bebê vai dormir bem. Então, é esperado que um recém-nascido acorde de hora em hora. É esperado que um recém-nascido precise sugar o tempo todo. Os recém-nascidos, eles têm muita necessidade de sucção, não apenas por fome, porque o estômago é pequeno, mas também pela sucção não nutritiva. E o que é isso? É a necessidade que o bebê tem simplesmente de sugar, sugar, sugar. Ele só se sente seguro quando ele está sugando. Então é natural, aí no primeiro mês de vida, que o seu bebê, se ele tiver acordado, ele queira sugar. Bem era assim. Se ele tiver, o primeiro mês de vida, ele estava acordado, ele estava no peito, sugando. Se ele não tivesse no peito, ele estava dormindo. Era impossível o primeiro mês de vida ele estar acordado sem estar sugando. Ou ele estava chorando,
ou ele queria sugar, ou ele estava dormindo. Então, é esperado isso, é a sucção não nutritiva e tá tudo bem, seu bebê não é normal, você não tá fazendo errado, você não vai viciar seu bebê no peito, né? Você não é isso que vai fazer o seu bebê dormir mal a longo prazo. Isso é esperado. Como é que eu devo agir, então, nesse momento? Oferece tudo que você puder para deixar o seu bebê seguro. Dá muita amamentação, deixa ele fazer a sucção não nutritiva. O primeiro mês de vida do meu filho, por exemplo, foi no colo. Vamos falar um pouquinho do colo. Por que os bebês recém-nascidos, eles precisam tanto de colo? Gente, pensa comigo, um recém-nascido. Ele estava 9 meses dentro da barriga da mãe, no líquido amniótico super quentinho, com a temperatura super agradável, que é a temperatura que ele precisava. Ele estava sendo nutrido o tempo inteiro pela placenta, então ele não tinha horário para mamar, horário para se sentir bem, com a glicemia boa. Não, ele era nutrido o tempo todo pela placenta. Ele estava num ambiente onde ele estava todo apertadinho, todo encolhido, se sentindo super seguro. Ele estava num ambiente onde ele era ninado o tempo todo, porque ele estava ali naquela dança daquela água. E a gente anda e o bebê se sente ninado. Então, é uma mudança muito brusca para o bebê, de uma hora para outra. Ele saiu daquele ambiente e ele passa aqui para fora para um ambiente frio, inseguro, onde ele toma susto toda hora, porque o recém-nascido tem muito reflexo de morro, tá? Que é esse reflexo do susto, do bebê ficar tomando susto. Isso tá certo, não tem nada de errado, não tem problema nenhum. É natural que os bebês tenham esse reflexo. Anormal é o bebê que não tem esse reflexo. Então o bebê agora tá num ambiente frio, inseguro, tomando susto, sentindo fome, porque ele não é nutrido toda hora. Então, é uma mudança muito grande para o bebê, o nascimento. Então, esse primeiro mês de vida é fundamental que você entenda as necessidades do bebê e que você supra isso. Porque quando você supra essas necessidades, você vai estar dando para o seu bebê segurança. E ao dar segurança para o bebê, a longo prazo, isso vai deixar o bebê tranquilo, o bebê vai começar a ter previsibilidade, você vai começar a criar uma rotina. E o seu bebê não vai ser um bebê assustado, medroso, que vai ficar dependente de você a vida inteira. Não precisa ter medo disso. Então, não precisa ter medo de amamentar o seu bebê sempre que ele precisar. Não precisa ter medo de deixar o seu bebê 24 horas pendurado no peito nesse primeiro mês de vida. Isso faz parte. Tá tudo bem. Você só vai precisar entender as necessidades, observar o que está acontecendo com o bebê e ir mudando. Porque se você continuar assim também, sem mudar, sem perceber as necessidades, você vai criar lá na frente as associações. Então, aquele bebê que só dorme mamando, aquele bebê que não aceita beiço de jeito nenhum. Então, o primeiro mês de vida é o mês do bebê. Eu costumo falar isso para as minhas pacientes. O primeiro mês de vida, quem manda na casa é o bebê. Então, é ele que manda. Você só vai fazer o quê? Uma sequência de atividades para gerar previsibilidade. Como assim, doutora Lari? Então, você vai começar a fazer desde os primeiros dias de vida, o ritual do bom dia. Então, você levantou, você acordou, independente do horário. Você vai abrir a janela, você vai mostrar a luz do sol, você vai dar aquele bom dia bem gostoso para o bebê. E o dia vai começar para você e para o bebê aquele horário. Um dia pode ser 7, um dia pode ser 8, um dia pode ser 9. Nesse primeiro mês de vida, vocês não precisam ficar neuróticas com rotina. Se vocês ficam neuróticas com rotina, vocês vão ficar estressadas e o bebê também. Porque vocês estão no puerpério, lembrem-se disso. Puerpério, a gente fica doida, gente. Puerpério, a gente fica doida. Era assim, o meu era assim, ai meu Deus, meu filho é maravilhoso, chorava. Ai meu Deus, eu não consegui ter um parto normal, que era meu sonho, chorava. Tudo a gente chora, puerpério a gente chora por tudo. Então, se você ainda ficar nessa neurose de que você precisa fazer rotina, de que você vai ficar doida, você vai deixar seu bebê estressado e você vai ficar estressada. Então, primeiro mês de vida, gente, nada de estresse. Sequência de atividades, ritual do bom dia. Aí você já vai ter um horário para dar banho. Então, geralmente a gente escolhe, a gente não dá banho um dia de manhã, um dia de tarde, um dia de noite. Geralmente a gente escolhe aí, né? Ah, não vou dar banho aqui de manhã, ou vou dar de noite, enfim. Você vai ter um horário para dar o banho. Às vezes a gente consegue fazer um passeio, né, com o bebê, vou tomar um banho de sol aqui no play, ou quem mora em casa consegue ter um quintal aí para dar um banho de sol no bebê. E você vai criar uma sequência de atividades aí que vai funcionar para vocês da melhor maneira possível, sem estresse, sem rigorosidade, sem rigidez. Não precisa ter rigidez de horário, nada disso. Primeiro mês de vida, certo? O que eu vou esperar desse sono desse bebê? Então, nos primeiros dias de vida, eu posso sim esperar um bebê que dorme péssimo, que acorda de hora em hora, a gente não dorme, até porque às vezes até o bebê dorme, mas a gente que é mãe não dorme, principalmente as mães de primeira viagem.
A gente fica curiando o bebê ali, a gente fica igual a leoa em cima dos bichinhos dos filhotes, olhando para ver se está respirando, para ver se o bebê está bem. As alterações hormonais do puerpério muitas vezes deixam a gente com insônia, então a gente não consegue dormir muito, né, direito. E aí, isso acaba deixando a gente um pouco confusa, um pouco doida aí nesse período do puerpério, tá? Mas é o primeiro mês de vida. Quando vai chegando lá a próxima terceira, quarta semana de vida, o primeiro ciclo de sono do bebê, ele começa a se organizar, geralmente por volta da quarta à sexta semana de vida do bebê. Então, com um mês e meio, a gente começa a ter o primeiro período de sono do bebê organizado. O que é isso? Com um mês, o bebê agora já está um pouco mais adaptado a esse mundo. O bebê ainda tem reflexo de Moro, o bebê ainda toma susto, o bebê ainda é inseguro, mas ele começa a perceber o ambiente que ele está. Então, o bebê começa ali a estar um mês ali de adaptação extrauterina, fora do útero. E o que isso faz? O que isso ajuda a gente? Ajuda a gente, por exemplo, a tirar o bebê do colo. Tem muitos bebês recém-nascidos que só dormem o primeiro mês de vida inteiro no colo. A gente não consegue tirar o bebê do colo. Tem outros não, tem outros bebês que desde o primeiro dia de vida que aceitam um ambiente aconchegante fora do colo, como um ninho, um charutinho, enfim. Mas tem bebês recém-nascidos, se o seu bebê é um desses, você não precisa ficar achando e desesperada, achando que o seu bebê vai dormir o tempo todo, todos os meses no colo, que você não vai conseguir acostumar o seu bebê no berço, tá? Você vai conseguir. Esse primeiro mês de vida é natural que muitos queiram dormir no colo. Bem, por exemplo, dormiu os 30 dias de vida no colo. Era botar no berço, não ficava nem uma hora. E aí a gente revezou, e meu esposo revezava, e foi até que chegou com um mês, e ele começou a aceitar o primeiro período de sono no berço. E é o que acontece com a maioria dos bebês. Vai chegando aí por volta da quarta semana, o bebê começa a aceitar o berço. Como é que eu vou saber que esse bebê está pronto para aceitar o berço? Testando. Então, por isso que eu sempre falo, você tem que praticar. Se você não colocar em prática, você nunca vai saber que seu bebê está pronto. Então, você vai achar sempre que ele, não, ele não aceita o berço, não aceita o berço. Mas você está tentando colocar ele no berço? Você tenta colocar para ver o que acontece? Porque a gente às vezes desiste, né? Não dorme, então deixa aqui no colo mesmo. Não, você tem que praticar, tem que tentar. Todo dia você vai tentar colocar lá. Não ficou? Beleza, bota no colo. Um belo dia ele vai ficar. E aí você vai tomar um susto, você vai ficar feliz da vida. Eu lembro a primeira vez que Wander colocou meu filho, Wander meu esposo, colocou bem no berço, e ele ficou 40 minutos. E Wander veio comemorando. Ele ficou 40 minutos no berço! Então, você só vai saber se você testar. Então, é importante que você pratique e coloque o bebê para dormir no berço. Então, geralmente, por volta do primeiro mês de vida, eles tendem a aceitar o primeiro período de sono no berço. E o que é isso? O primeiro período de sono, ele começa a ficar pesado. O bebê começa a conseguir emendar vários ciclos de sono. E aí, os bebês já conseguem fazer 6 horas seguidas de sono noturno. Imagina, para quem estava acordando de hora em hora, chegar com um mês de vida, o bebê conseguir fazer 6 horas de sono noturno, isso dá um alívio, né? A gente consegue respirar, pegar um gás para a gente começar de fato uma rotina agora. Um pouquinho, né? Não precisa ter rigidez, mas com um pouquinho mais, né, de horários, um pouquinho mais de sequência, que nesse primeiro mês de vida é mais livre. Então chega aí por volta do primeiro mês de vida, você consegue ter um bebê, por exemplo, que dorme das 18 à meia-noite, ou das 19 à 1 da manhã. E eu sempre digo isso para minhas pacientes. Bebê dormiu, vai dormir também. Esquece a bagunça, esquece as fraldas que tem que lavar, esquece a roupa que tem que lavar, esquece. O bebê tá acordado, você vai botar ele no sling e você vai fazer as coisas da casa. O bebê dormiu, você vai dormir. Não entra nessa paranoia de querer ser uma mãe perfeita, de deixar tudo limpo, passado, organizado, não. O bebê dormiu, você vai dormir. O bebê tá acordado, aí sim. Ele acordado, você tenta fazer o que puder, coloca no sling e tenta fazer. Então, primeiro mês de vida a gente já consegue ter um bebê que dorme 6 horas seguidas. Ai, doutora Lari, mas o meu não dorme. O que é que eu preciso para ter um bebê com um mês de vida que durma 6 horas seguidas? Primeiro período de sono aí super organizado. Você precisa de um bebê que se alimente bem durante o dia. Por quê? Porque uma das principais causas de despertares no primeiro trimestre, nesses primeiros 3 meses de vida do bebê, é fome. Porque o estômago está crescendo,
Tem bebês que invertem um pouco o dia pela noite, dorme muito de dia. Se ele dorme muito de dia, ele também não mama muito de dia e ele vai precisar mamar mais à noite. Então, a fome é uma das principais causas de despertares. Então, é importante que você ofereça ao seu bebê, durante o dia, a quantidade ideal de calorias que ele precisa. Então, amamenta muito esse bebê durante o dia, de 2 em 2 horas. Eu costumo dizer para não passar de 3 horas durante o dia. Dá muito TT, muito peito, para esse bebê mamar bastante, adquirir as calorias que ele precisa para ganhar aí, né, as 20, 30 gramas dia de peso, para que ele não precise mamar tanto à noite. Então, um dos pontos fundamentais que vai fazer o seu bebê dormir essas 6 horas seguidas com 1 mês de vida é a amamentação durante o dia. É você amamentar bastante, focar para ele ganhar as calorias que ele precisa, para ele não precisar mamar à noite. O outro ponto que vai fazer diferença crucial para fazer o seu bebê dormir bem à noite, dormir essas 6 horas seguidas. Você precisa fazer com que o seu bebê tenha uma rotina de descanso durante o dia e atividade. Nesses primeiros 3 meses de vida, você não precisa fazer nenhuma atividade mega elaborada, não precisa ter brinquedo, não precisa ter chocalho. Você vai ver que quando vai chegando lá próximo do 3º mês de vida, o bebê começa a demonstrar que ele tem mais necessidade disso, aí tudo bem. Você vai ver que ele começa a ficar mais interativo, ele quer pegar o brinquedo, beleza. Mas enquanto isso, o 1º mês de vida, então, do 1º para o 2º também, o bebê não precisa ter brinquedo. A atividade que você precisa fazer com o bebê é simplesmente, gente, apego, é cantar pro bebê, é conversar com o bebê, é contar história, é imitar os sons que o bebê começa a fazer. Então, com 2 meses, mais ou menos, eles começam, você vai imitar, você vai olhar no olho do bebê. São essas atividades de estímulo para esse bebezinho pequeno. É a chantala, que é o toque. Você vai tocar, isso passa tanta segurança para o bebê. Já tem estudos que mostram que massagem ajuda em tantos aspectos do bebê. Então, é muito bom. Faz a massagem durante o dia, não precisa ser a chantala especificamente, mas pode ser uma massagem comum. E aí vai. Então, esse ponto número 2, o bebê precisa ter atividades de estímulo adequada para a faixa etária, e isso vai para todas as faixas etárias. Vocês vão me ver falar sobre as atividades de estímulos em todas as lives, né, do sono do bebê por faixa etária. Mas você também precisa fazer com que esse bebê descanse durante o dia. E aqui mora a grande dificuldade da maioria das mães, fazer o bebê dormir de dia. Quando passa aí do 2º mês de vida, eles começam a ficar tão interativos, a enxergar o mundo, a querer ver tudo, a querer descobrir o mundo, que eles passam a brigar muito e lutar contra as sonecas. Se o bebê luta para dormir, se o bebê não quer tirar a soneca, e se você não consegue fazer o bebê dormir durante o dia, esse bebê vai entrar em efeito vulcânico. Esse bebê não vai conseguir fazer as 6 horas seguidas no 1º mês de vida. Ele vai ficar acordando por fome, que é uma das causas principais, ou por efeito vulcânico, simplesmente porque ele não está conseguindo dormir durante o dia, ou ele está ficando muito tempo acordado. Tem bebês, por exemplo, que até conseguem dormir, por exemplo, de manhã. Então dorme lá, tira a soneca boa de manhã. Quando começa a chegar 3, 4 da tarde, o bebê não quer dormir mais, ele quer ficar acordado de 4 às 8 da noite. Um bebê de 1 mês de vida, gente, ele não consegue ficar bem acordado durante 4 horas seguidas. Impossível, eles não ficam bem, eles precisam dormir. Quanto mais novinho, maior a necessidade de sono. Os bebês recém-nascidos, às vezes, eles dormem 18 horas seguidas. Não seguidas, né? 18 horas nas 24 horas, 18 horas, eles passam dormindo. Então, eles passam só 6 horas aí acordados, né, quebrados. Então, o bebê precisa dormir de dia. Então, ponto número 1 que vai fazer o seu bebê dormir 6 horas seguidas no 1º mês de vida, alimentação. Ponto número 2, fazer boas sonecas. E aqui a gente vai entrar na rotina. O bebê precisa, por isso que eu falo, a rotina desde o nascimento é importante, porque você já vai organizando horário de acordar, horário da soneca, horário de atividade, né? Não precisa ser o mesmo horário todos os dias, mas já vai ter essa sequência. E aí você vai conseguir ter um bebê no 1º mês de vida, dormindo aí 6 horas seguidas. De 18 à meia-noite, de 19 a 1 da manhã. Tá, doutora Lari, mas e o sono da madrugada desse bebê? Como é que é? Tem bebês, gente, bebês que não têm cólica, que não têm desconforto abdominal, eles podem, com 1 mês de vida, acordar 1, no máximo 2 vezes para mamar. Então, ele vai dormir de 19 a 1 da manhã, ele vai mamar 1 da manhã, e aí eles podem levar até 5 da manhã, outros levam até 4, aí mama a segunda vez, depois leva até 6, 7. Se o bebê tem
boa alimentação durante o dia, boas sonecas durante o dia, e ele não tem cólica, gente, esse bebê é a maravilha. Ele vai dormir bem, com 1 mês de vida. Ele vai dormir de 19 a 1, vai mamar 1 e vai levar até 5 ou até 4, despertando 1 ou 2 vezes para mamar, tá? Por necessidade calórica mesmo, certo? Então esse é o padrão do bebê ideal, digamos assim, né? O bebê que tem rotina, que se alimenta e que não tem cólica. Uma das grandes causas de despertares na madrugada, passou aí de 2 da manhã, às vezes as mães têm muita dificuldade para fazer o bebê dormir de volta no berço, está exatamente no desconforto abdominal. E esse desconforto abdominal, ele pode durar, geralmente ele começa ali por volta do 1º mês de vida, então não é nem recém-nascido, às vezes o recém-nascido nem tem, a cólica, os distúrbios funcionais que a gente fala, a disquesia, a dificuldade para rotar. Tudo isso são distúrbios que geralmente começam aí por volta do 1º mês de vida, 3ª, 4ª semana de vida. E aí é uma grande causa de despertar na madrugada. Os bebês não conseguem dormir porque eles têm desconforto. Eles não conseguem fazer cocô, eles não conseguem saltar pum, eles estão agoniados porque não conseguem arrotar, e aí você não consegue colocar o bebê de volta no berço. Aí muitas vezes as mães levam e fazem a cama compartilhada, colocam o bebezinho aqui no colo e fica com o bebê no colo. Eu já cansei de fazer isso com o Ben, de ficar no colo com ele aí das 3, 4 da manhã até de manhã, porque não adiantava colocar no berço, porque ele tinha desconforto abdominal. Como é que eu faço para melhorar esses desconfortos abdominais, esses gases, esses distúrbios funcionais, a disquesia? O que eu faço para melhorar isso? Gente, higiene natural é a coisa que existe, que tem mais resultado na literatura, tá tendo vários estudos novos que mostram que a higiene natural existe uma diferença estatística entre os bebês que fazem HN, os bebês que não fazem HN, e a melhora da cólica e do desconforto abdominal e, consequentemente, a melhora do sono do bebê. E o que é higiene natural, doutora Lara? Eu nunca ouvi falar. Tem uma live aqui só sobre isso, tá? Hoje eu não vou me aprofundar nisso, né? Hoje o tema é sobre o sono de 0 a 3 meses, a gente tem muita coisa para falar ainda, mas tem uma live aqui sobre isso, pode procurar no IGTV que você vai achar lá. HN e sono do bebê. Higiene natural nada mais é do que você ajudar o seu bebê nas eliminações. Então você vai colocar o bebê na posição de cócoras, puxar a perninha do bebê, né, puxar um pouquinho ali o joelhinho em direção à barriga, para fazer a posição de cócoras e você conseguir fazer com que o esfíncter do bebê relaxe e o bebê consiga soltar pum, fazer cocô, fazer xixi. Isso ajuda muito o bebezinho, porque esses distúrbios funcionais, eles existem justamente porque o bebê não consegue relaxar o esfíncter. Então, às vezes, por exemplo, a disquesia, o bebê faz tanta força para fazer cocô, para soltar pum, ele faz força, ele fica vermelho, e quanto mais força ele faz, em vez dele soltar o esfíncter, ele aperta mais ainda. Então ele faz força e aperta, ou seja, ele não vai conseguir relaxar para fazer cocô. Então a higiene natural ajuda demais. Eu tenho várias mamães, tanto no curso quanto no consultório, com resultados excelentes, né, de melhora de desconforto abdominal, de cólica e do sono do bebê, consequentemente, só com a higiene natural. Ah, doutora Lara, mas e os medicamentos? Gente, você tem medicação para cólica, várias, né? Não vou falar os nomes aqui para não... nome de medicação a gente nem pode ficar citando, mas tem vários nomes de medicações que vocês encontram aí, que o pediatra pode prescrever. Nenhum deles, tem evidência científica de que vai curar a cólica, de que vai passar, esse bebê vai parar de ter cólica. Só tem uma medicação, que eu vou até falar o nome, que é o Colidis, que a gente tem alguns estudos que mostram que para aquele bebê que é amamentado exclusivamente em seio materno, a gente tem aí um pouco de vantagem, né, uma ajudinha nessa questão do desconforto abdominal, né, na cólica, mas mesmo assim não é uma diferença tão grande. Então, o que a gente tem de mais efetivo hoje é a higiene natural, tá? Então, se o seu bebê é um bebezinho pequeno, de menos de 4 meses, às vezes as cólicas e os desconfortos, eles podem durar até 4 meses. Se o seu bebê ele tem menos de 4 meses e ele tem desconforto abdominal, ele tem disquesia, ele tem cólica, ele acorda na madrugada se espremendo, gemendo, chorando, e você fica sem saber o que fazer, você dá medicação e nada resolve, foca na higiene natural, vai estudar sobre isso. Vê a live que tem aqui, tem uma bolinha aqui também no Instagram de stories favoritos, que tem lá uma bolinha sobre higiene natural, tá? HN.
ou tá higiene natural, não sei direito. Você procura aí, você vai ver um piniquinho a foto, um pinico. Tem vários posts sobre isso, explicando como é que faz a posição, como é que eu vou saber os sinais de eliminação, tá? E isso ajuda demais, gente, a melhorar o desconforto abdominal do bebê, certo? Então, como principais causas de despertares que a gente tem aí nesse primeiro trimestre, nos primeiros 3 meses de vida do bebê, fome, desconforto abdominal é a segunda, ganha assim disparado, e a falta de rotina, o efeito vulcânico, o bebê que não consegue descansar durante o dia, tá? Então, se você quer, com 1 mês de vida, ter um bebê que durma 6 horas seguidas e que depois ele acorde 1 ou 2 vezes para se alimentar, você precisa focar em amamentar bem o seu bebê durante o dia, você precisa focar em fazer boas sonecas com o seu bebê durante o dia, e você precisa também ajudar o seu bebê no ambiente de sono dele. Esse é outro item muito importante. Porque, como eu comentei, o bebê estava acostumado com um ambiente super aconchegante dentro da barriga. E agora ele está aqui fora, num ambiente totalmente diferente, né? Às vezes ele sente frio, outras vezes ele sente calor, ele sente fome. Então você precisa prover um ambiente onde esse bebê se sinta confortável e principalmente seguro. E aqui eu não estou falando de segurança no sentido de não ter kit berço, né? De você tirar tudo do berço ali para deixar o bebê não ter risco de acidente. Isso sim é muito importante, mas aqui eu estou falando no sentido de segurança do apego. O seu bebê, ele só vai dormir sozinho no berço, né? Ele só vai ficar lá no bercinho dele, sem precisar da sua presença, da sucção, da cama compartilhada, se ele se sentir bem naquele ambiente que ele tá. Se ele se sentir seguro, se ele não tiver medo, se ele não tiver insegurança. E como é que você faz para deixar esse ambiente seguro, para você prover apego a esse bebê? Então não é só pensar na noite, tem que pensar no dia também. Então, muito olho no olho durante o dia para o bebê, muitas conversas, como eu falei, a chantala, a massagem, os rituais relaxantes. Os rituais relaxantes, eles ajudam tanto o bebê a, de fato, relaxar para conseguir pegar no sono, como também para o bebê se sentir amado, acolhido. Então, os rituais relaxantes também estão interligados ali, ó, com apego seguro. Então, é importante que você faça ritual. O seu bebê ele vai começar a ter a previsibilidade, ele vai começar a entender que todas as vezes que você faz aquilo, é porque vem alguma coisa legal relacionada ao sono. Vai vir uma soneca, vai vir um sono noturno, vai vir um TT para dormir. Então, os rituais, tanto o ritual do bom dia, para ele entender que o dia começou, quanto o ritual das sonecas, para ele entender que aquilo ali agora é hora de descansar, quanto o ritual noturno, para ele entender que agora sim é hora dele fazer vários ciclos de sono emendados para ele conseguir dormir a noite toda. Porque o que é o despertar do bebê? O despertar do bebê é justamente o bebê não conseguir emendar um ciclo de sono no outro, tá? E o bebê abaixo de 1 mês de vida, muitos não têm capacidade para emendar um ciclo de sono no outro. Então, às vezes é por isso que ele acorda de hora em hora. Ele não emenda, ele precisa mamar, né? Se você parar para pensar, tem uma série de fatores que levam esse bebê a não conseguir dormir. E se você não adquire conhecimento, se você não faz uma rotina com seu bebê, se você não sabe de tudo isso, quais são as chances do seu bebê dormir bem algum dia aí ao longo do primeiro ano de vida? Muito pequenas, tá? As chances são muito pequenas. Tem até uma mensagem aqui na caixinha, depois eu vou puxar, de uma mãe perguntando isso, tipo, se eu não fizer nada, quando é que meu bebê vai dormir a noite inteira? Provavelmente, se você não fizer nada, você deixar o seu bebê aí, livre, o seu bebê vai demorar um bom tempo para conseguir dormir a noite inteira. Às vezes, eu tenho mães no consultório, e tenho mães de bebês mais velhos no curso de sono, tem um bebê mais novinho e entrou para ajustar a rotina do novinho, que levaram 4 anos para ter uma noite inteira de sono. O bebê só foi dormir a noite inteira, das 20 às 6, por exemplo, com 4 anos de idade. Então, você não precisa passar por isso. Você vai ter conhecimento e vai colocar em prática. Você não precisa passar por isso, tá? Então, foca aqui que não é... Quando a gente fala de sono do bebê, vocês estão vendo, vai muito além de simplesmente fazer o bebê dormir. A gente está falando aqui de rotina, de alimentação,
de sonecas, de fazer atividades de estímulo, de fazer atividades de apego. Então, o sono do bebê, gente, vai muito além de sono do bebê, né? E é importante que a gente entenda para conseguir desde cedo organizar esse sono para você ter um bebê que dorme bem, certo? Então, vamos lá. Então, recém-nascido, ok, 1 mês de vida, a gente já tem esse padrão aí, então, do bebê dormir em torno de 6 horas seguidas, acordar 1 ou 2 vezes para comer, para se alimentar, e se tiver cólica, foca na higiene natural. Porque se você não focar, esse bebê pode ficar acordando a partir das 2, 3 da manhã, de hora em hora, ou nem dormir. Ficar gemendo, se espremendo, sofrendo ali com cólica, tá? Com desconforto abdominal. 2 meses de vida. O bebê faz 2 meses, o que muda no sono do bebê de 2 meses? O que eu tenho de vantagens agora nesse bebê? Esse bebê de 2 meses é um bebê um pouquinho mais maduro, é um bebê que já consegue emendar um pouquinho mais os ciclos de sono, se você faz uma boa rotina. E esse bebê de 2 meses, gente, ele já tem capacidade para dormir 8, 9 horas seguidas, desde que você tenha boa alimentação, boas sonecas, boas atividades de estímulo. Então, eu tenho no curso o bebê da Bia, por exemplo, que agora já está com 7 meses. Ela entrou bem novinha na assessoria, desde os 2 meses de vida, que a bebê da Bia começou dormindo 8, 9 horas seguidas, hoje em dia dorme 12. Então, com 2 meses de vida, se você tem um bebê que tem tudo isso organizado e que não tem cólica e desconforto abdominal, ele pode dormir, por exemplo, das 8 às 5 da manhã, a noite inteira, certo? Então, você tem que organizar para que isso possa acontecer. Mas a maioria dos bebês, doutora Lari, que dormem 9 horas seguidas? Não é a maioria. Por que, doutora Lari? Porque a maioria dos bebês tem cólica e desconforto abdominal, ou são bebês que não conseguem se alimentar tão bem durante o dia e precisam mamar mais à noite, tá? E aí, qual vai ser o padrão da maioria dos bebês de 2 meses? Acordar de 1 a 2 vezes para mamar. Meia-noite, 4 da manhã, depois despertar às 6, 7 da manhã, certo? Mas se você é uma mãe que tem uma boa produção de leite, seu bebê tem uma boa rotina, seu bebê não tem desconforto abdominal, seu bebê consegue tirar boas sonecas, ele pode, com 2 meses de vida, dormir 9 horas seguidas. Sim, isso é perfeitamente compatível com a maturidade do bebê dessa idade. Tá? O bebê já tem maturidade para isso. 3 meses de idade, o que muda aqui com 3 meses? Com 3 meses, gente, o bebê já tá mais maduro ainda e ele já consegue fazer a tão sonhada noite inteira das 10 horas seguidas, tá? Muitos bebês já conseguem. Por quê? Porque às vezes é a fase que tá indo embora a cólica, desconforto abdominal tá indo embora, você já aprendeu a fazer higiene natural, já conseguiu identificar as necessidades que o seu bebê tem de evacuação, você consegue fazer com que o bebê tenha suas necessidades atendidas durante o dia, você já tá muito mais conectada com o bebê, você já entende muito mais o bebê e as suas necessidades, e você consegue suprir todas as necessidades do bebê durante o dia, e o bebê consegue levar aí essas 10 horas de sono noturno a partir do 3º mês de vida. Doutora Lari, é a maioria dos bebês de 3 meses que dormem 10 horas seguidas? Não é a maioria. Por quê? Porque a maioria ainda tem cólica e desconforto, a maioria, as mães que não sabem, que não conseguem consolidar a rotina durante o dia, o bebê briga para dormir, briga para tirar soneca, agora com 3 meses eles brigam ainda mais para dormir durante o dia, porque eles querem explorar cada vez mais o mundo, e você não consegue estabelecer uma boa rotina durante o dia. E aí, o bebê não consegue dormir bem à noite. Mas se você consegue, se você faz rotina durante o dia, alimentação, atividades, sonecas, o bebê não tem cólica, o bebê consegue dormir a noite inteira com 3 meses de vida, certo? Tá, uma coisa importante que a gente começa a acontecer com 3 meses de vida também. A partir do 3º mês de vida, os saltos de desenvolvimento, eles começam a ficar mais prevalentes e atrapalhar mais o sono do bebê. Tá? Então, com 1 e 2 meses, geralmente o salto atrapalha mais as sonecas. Se você faz um bom ritual do sono, se você consegue fazer o seu bebê relaxar, ele vai dormir bem de dia e vai conseguir dormir à noite. Mas a partir do 3º mês de vida, esses saltos de desenvolvimento, eles começam a pegar mais pesado, digamos assim. E o seu bebê pode passar a ter mais dificuldade ainda para dormir durante o dia e ter mais despertares noturnos.